pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast Fala aí Sicredi. Eu sou a Camila Sotero, coordenadora de marketing, e eu tô aqui com o William também. Tudo bem, Will? Oi, Cá, um prazer estar aqui com você nesse podcast, nosso primeiro episódio, né? Também trabalhando no marketing junto com a Camila na lista ali do Sicredi. Um prazer estar aqui. Isso mesmo, é o nosso primeiro podcast e a gente tá muito feliz de estar aqui, de lançar esse novo formato para vocês, de levar conteúdo, de levar informação, de falar um pouquinho do mercado financeiro, um pouquinho do Sicredi e como que a gente pode ajudar vocês no dia a dia, né, Will? Exatamente. E tudo isso de uma forma descontraída, descomplicada. A gente vai conversar, vai bater papo, vai dar risada, a gente vai contar a história de pessoas, vários assuntos aqui para vocês, né? Vai ser muito legal e para começar o nosso primeiro podcast, a gente quer trazer um tema que é muito bacana, um tema que tem sido muito falado, que é a poupança e educação financeira. A gente está no mês da poupança, né, Will? E a gente aproveitou esse mês para poder trazer esse tema para todo mundo, né? Todo mundo que gosta de saber um pouquinho como que eu faço, como que funciona. A ideia é a gente descomplicar, como você disse mesmo, né? Porque também pensa um pouquinho, né? Às vezes, quantas contas às vezes não tiram a nossa paz na hora de dormir, né? E ter uma poupança com a gente, é claro, fica tudo mais fácil. Fica mais fácil. E pra falar desse tema tão bacana, tão gostoso de conversar, que às vezes é um tabu. Falar de dinheiro, falar de guardar dinheiro, às vezes é tabu. As pessoas têm medo até de falar. Mas a gente quer mostrar que isso é simples, que é fácil, né? Que tem um jeito de começar, se você ainda não tem um hábito. A ideia é que a gente possa levar esse bate-papo bem descomplicado mesmo, para você que está aí nos assistindo, para você que está nos ouvindo, conhecer um pouquinho mais sobre esse tema. Então a gente está aqui com dois grandes especialistas, né? Vamos dizer assim. Isso. A gente bem-vindos. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast, né? Abrindo. Olha só. Sicredi. Olha que prazer, que honra para vocês estarem abrindo. Né? Muito bom. A gente está aqui com o Luiz Guilherme, que é do cooperativismo da área de sustentabilidade da nossa cooperativa. O Guilherme também é professor de sustentabilidade, então ele vai falar um pouquinho sobre educação financeira, um pouquinho mais sobre esse tema, alguns trabalhos que ele realiza também. E a gente também está aqui com o Lucas, que é especialista ali na área de investimento, né? Assessor de investimento da nossa cooperativa, também certificado pelo CEA, né, Lucas? Sim. Lucas também tem muita propriedade para poder falar um pouquinho sobre esse tema, mas a gente quer falar de forma simples, né, de forma clara, para ser um bate-papo bem gostoso. Sejam bem-vindos, meninas. Obrigado, Camila. Obrigado, Will. Lucas também, nosso parceiro aí. Vamos ver o que a gente faz aqui. Eu não bate um papo para falar um pouquinho sobre poupança, educação financeira e dar start nesse projeto legal aí que eu falo aí, Sicredi. Muito prazer, muito bom dia aí para todos que estão aqui com a gente. Sem dúvida é um tema muito importante, né? E também é um prazer estar inaugurando esse projeto, né? Então, tenho certeza aí que a gente vai conseguir trazer muita informação importante de uma forma que fica fácil da gente conseguir compreender, né? Isso é o mais importante. Show de bola. Muito legal. Falando do mês da poupança, né? Até pra gente dar uma contextualizada, talvez quem tá nos ouvindo não saiba, mas o Dia Mundial da Poupança é dia 31 de outubro. Por isso que a gente tem o mês da poupança. No Sicredi a gente estende esse dia pro mês inteiro, né? Porque, na verdade, assim, o legal é a gente falar isso o ano todo. Né? Falar de educação financeira, do hábito de poupar é importante a todo tempo, né? E o Dia Mundial da Poupança, se eu não me engano, foi na França que ele foi intitulado pelos bancos ali mundiais e tudo mais. O Brasil adotou em 1933, por aí. Então, no mundo, foi 1925. Fazem as contas, vocês são melhor que eu. Tô boa de história. Você viu como ela tá? Eu tô boa de história. Mas a gente gosta de história, né? Muito bom. Mas é só pra gente falar que esse é um tema muito antigo. A gente acha que não, né? A gente acha que a educação financeira, a poupança tem sido falado mais nos últimos tempos. Mas olha só, um Dia Mundial da Poupança que já faz quase 100 anos que foi intitulado ali mundialmente, né? Então a ideia é a gente falar de um tema que tá sempre em alta e que é sempre importante a gente cuidar, a gente olhar, né? Acho que essa é a intenção, né, Will? Exatamente, cara. Exatamente, porque eu falo assim, sou novo no Sicredi, né? Vou fazer um ano aqui. E quanto conteúdo a gente tem dentro da nossa cooperativa, né? E principalmente essa questão de poupança, porque entrando agora, tive esse banho de conteúdo, de assunto, porque eu também não tinha o hábito de poupar.
né? Eu não tinha. Eu ganhava, já gastava tudo, gastava mais do que eu ganhava, inclusive. E agora eu tô aprendendo novamente isso. Isso é muito legal. A gente vai trazer isso pra vocês aqui com os meninos hoje, né? E vamos começar então, né? Porque só eu e o que tá falando Só aqui. a gente que fala, né? Acho que o pessoal quer saber um pouquinho mais sobre isso, né? Acho que pra começar, quando a gente fala de poupança, pra começar, eu acho que principalmente isso que o William trouxe, né? Tem que ter uma consciência financeira, né? Isso não é simples, assim, o brasileiro em si, ele tem essa cultura do hábito de poupar. Como que vocês veem um pouquinho nesse sentido? Infelizmente, não é uma proporção tão grande, mas a gente está sempre incentivando as pessoas para que elas venham a poupar cada vez mais. E hoje eu acho que talvez até elucidar um pouco dos benefícios, né? De estar poupando recursos, né? Porque realmente, muitas vezes a gente encara como um tabu, né? Falar de dinheiro, falar sobre essas coisas, mas eu acho que trazer informação sempre é positivo, né? Aquilo que a gente conseguir agregar, sem dúvida, eu acho que vai fazer muita diferença. Mas realmente é algo que nós precisamos avançar bastante. Claro que hoje, se for falar de poupança especificamente, na caderneta de poupança, o produto é o produto que as pessoas mais usam hoje no Brasil, mais tradicional, mais popular do Brasil, com mais de 1 trilhão investido em poupança hoje no Brasil. Então, sem dúvida, o produto poupança ele é muito popular, mas sem dúvida existem muitas e muitas pessoas que ainda não começaram com esse hábito e talvez não entendam, né, os malefícios de ainda não estar poupando, de ainda não estar guardando o dinheiro recorrentemente, né? E quando a gente fala de poupança, educação financeira, enfim, aquilo que você falou, é cultural. Então, tá na cultura das pessoas e cultura é algo assim, tem suas particularidades. E educação financeira, falando da poupança, a poupança é um produto que ele fala muito bem com todo mundo. Então, todo mundo já teve ou tem uma poupança em alguma instituição financeira ou, enfim, em alguma outra época, alguma outra geração já teve uma poupança, né? Porque a poupança, ela fala bem com todos os públicos, né? Então, quando a gente está no mês da poupança, falar de poupança no mês da poupança faz sentido justamente por isso. Para a gente poder falar com todos, né? Falar pluralmente, né? Para todas as pessoas e de um produto que ele entrega muito bem a questão da educação financeira, né? Então, acho que faz sentido isso. Ô Gui, a gente falando assim, você ali na prática, você que tá na sala de aula, você que tá com o pessoal nos auditórios, quando você vai palestrar, como que você sente isso das pessoas? Na hora que você fala de poupança ou de qualquer outro assunto financeiro, como que a galera, ela tá preparada? Como que eles estão no dia a dia? Os alunos? Educação financeira é um tabu, né? Isso é igual muitos outros assuntos já foram tabu há uma década para trás, aí, enfim, a educação financeira ela é um tabu. Infelizmente, dentro de casa, às vezes as pessoas não falam de educação financeira, marido e mulher não conversam de educação financeira. É verdade. Separam por motivo financeiro. O maior diz que índice, isso que eu ia falar. índice de divórcio hoje é só por questão e assim, financeira. É esse não motivo, nada né? absurdo. Às vezes é assim, o marido tem uma conta num bar, né? E o cara vem cobrar na porta de casa depois a continha do bar lá. A mulher fala, pô, não tava sabendo dessa conta, tal, já virou uma discussão familiar, acabou. O divórcio financeiro e a infidelidade financeira, né? São dois fatores aí. É o famoso chifre bancário. Depois, inclusive, Luiz, se conseguir trazer talvez até para nós, teve também um projeto, acredito que foi dentro do projeto da cooperação na Ponta do Lápis, que foi feito com um padre, né? Sim, com as famílias, em Rancho Alegre, né? Com as famílias, justamente para tratar sobre essa questão da educação financeira, justamente porque estavam tendo muito divórcio por não uma falta de comunicação em relação ao dinheiro, né? Então, assim, eu acho que deixar o produto mais popular possível, talvez a gente elimine essas picuinhas, essas conversinhas, às vezes, que a gente não consegue se comunicar, né? E olha só, a gente está falando de poupança e, de repente, a gente está falando de algo tão importante que é a família, né? Então, depois você puder compartilhar um pouco. Eu até falando disso, eu acho que assim, quando a gente fala poupança, a poupança ela é um produto, né? Mas ela é um hábito. Exato. O hábito de poupar, né? Então, a gente fala de um produto e de um hábito, no mesmo assunto. E eu acho que é legal a gente falar assim, que não precisa ter valores enormes para você começar a poupar. Não. É dia a dia, é os R$5 por mês que você começar, desde que você comece a ter essa consciência financeira, é isso que vai, né, te estimulando, é o que vai te criando esse hábito mesmo. O hábito é uma coisa que você faz recorrente, né? Então, para virar um hábito, você tem que ter uma recorrência, você tem que ter uma coerência ali naquilo que você faz. E assim também, você pega a educação financeira, o hábito de ser educado financeiramente, ele é tão difícil quanto o hábito de alimentação.
Então, é difícil fazer regime, a gente estava conversando ali fora agora há pouco. Segunda-feira é o Dia Nacional do regime. Aí o pessoal pega e coloca uma fez uma compra aqui. Agradecer ao Sandro por quebrar o nosso regime. Só açúcar, né? Segunda-feira é o Dia Nacional do Regime, né? Assim como todo começo de mês, quando cai o pagamento, é o Dia Nacional do poupar, né? Que a gente falou assim, eu vou cair no pagamento, eu vou guardar um pouquinho e tal, mas às vezes, mas eu comprei alguma coisa e tudo mais. Então, são hábitos que a gente tem que criar, são práticas diárias, na verdade, que a gente tem que ter para conquistar alguma coisa. E você sabe o que eu acho legal? Assim, eu tô até lendo um livro, inclusive, que ele fala sobre hábitos, né? Hábitos atômicos. E é muito legal o livro, porque ele fala de geral. Ele traz exemplos de alimentação, ele traz exemplo também de guardar o dinheiro, né? E ele trouxe, assim, eu li inclusive ontem essa página ali que ele falava, né? Ele trouxe muito específico assim, que é essa questão, a gente, para se tornar um hábito, a gente tem que ser recompensado de alguma forma. E às vezes é muito mais fácil, a gente quer o imediato, né? Aquilo que traz retorno imediato é de nós, seres humanos, do que você ficar esperando por algo que vai ser a longo prazo. A gente precisa de uma satisfação para que aquilo a gente consiga ir levando e tudo mais. Você tem um exemplo prático disso? É assim, a gente trabalha, todo mundo trabalha, tem sua jornada de trabalho, para sua jornada de trabalho você tem sua remuneração. Então você ganha ali. Qual que é a primeira coisa que você faz quando você ganha o seu salário? Você não vale, porque eu sei o que... Cara, eu não posso, se ele não der o exemplo, né? Eu vou pagar toda a fatura do cartão, a primeira coisa é pagar a conta, né? O primeiro hábito é de pagar a conta. Aí esses dias eu tava lendo um artigo, o cara pegou e falou assim, não, o primeiro hábito nosso tem que ser... Guardar. Aí depois eu li um outro artigo, o cara falou assim, não, o primeiro hábito é se pagar. Sim. Você trabalhou durante um período de tempo, né? A Léo, que trabalha com a gente, fala muito disso também, que o primeiro hábito nosso quando a gente ganha, o nosso salário, é se pagar, né? Então, como que é esse se pagar? Da forma que você identificar, é guardando um pouquinho da minha poupança, planejando alguma coisa daqui pra frente, ou é saindo com a família num dia para comemorar, passar um final de semana diferente, sair para jantar num lugar legal, não sei, né? Mas é você ter uma recompensa. Isso, ter essa recompensa. Aí você sai desse assunto de falar assim, putz, agora eu preciso guardar tanto dinheiro para eu trocar de carro, mas essa troca de carro eu quero que seja agora, né? Você sai dessa recompensa imediata. Sim. E aí verdade... ele traz até esse... Desculpa, Lucas, te cortar. Mas o livro traz até esse exemplo, assim, né? No sentido... Quando você deixa de consumir algo que é supérfluo, que você fala, não vou comprar aquilo para guardar, para ter uma reserva, para você criar esse hábito, o mesmo valor, eu queria comprar uma blusinha, né? Uma blusinha ali de R$70, vamos supor. Então, eu não preciso, né? A partir do momento que você olha, eu tô querendo comprar, mas eu tenho ali, meu guarda-roupa tá bom, não preciso, não é uma necessidade, é algo, né? E aí, aquele mesmo valor, então, você guardar. Sabe? Porque daí essa é a sua recompensa também. Porque aquele valor que você ia gastar, você, né, viu que você não precisava, teve a consciência financeira e você guardar aquele valor. No final, quando você olhar, você vai estar já fazendo esse hábito, já vai estar juntando e você vai estar tendo essa recompensa. Sim. Então, acho que é muito nesse sentido também, né? Do que a gente... Algumas coisas têm que ser renunciadas, né? Mas, assim, é o que você falou. Você vai renunciar algo sem também se dar o benefício de algumas coisas, também tem que ter esse momento para se pagar. Tudo é um equilíbrio, não é? O que falta, na verdade, muitas vezes é parâmetro. Porque, por exemplo, mas eu vou poupar, mas quanto isso vai me trazer de benefício lá na frente? Então, assim, a pessoa não tem uma consciência ou não tem um objetivo, primeiramente falando, fica difícil pensar nessa recompensa porque ela só tem a percepção da dor, né? De não estar comprando, não é nem blusinha, é a brusinha, né? A brusinha. Só uma brusinha. Só uma brusinha. Mas uma brusinha daqui, brusinha dali. Isso, na hora que vê, fez um guarda-roupa inteiro, né? Mas eu acho que interessante isso que ele colocou. Existe um livro mesmo realmente falando também sobre isso, né? Um dos caras mais ricos da história também falava sobre essa questão de se pagar antes. Mas o que eu acredito que seja diretamente relacionado com a educação financeira é que, poxa, quando eu recebo meu salário, a primeira coisa talvez que eu faço, talvez pudesse ser guardar. O que acontece com o brasileiro? A primeira coisa que ele faz já está comprometido o seu pagamento antes mesmo dele receber. Exato. Então, muitas vezes acontece que quando recebe o salário, você pode perceber que a maioria das pessoas, quando você vai chamá-las para sair, o dia que elas têm dinheiro não é quando elas recebem, é quando vira o cartão.
Não, é verdade. Sim, se a pessoa verdade, se a pessoa tem um recebimento, por exemplo, um cartão que vira no dia 25, no dia 30, às vezes chega nessa data, por exemplo, que a pessoa, vamos dizer assim, renovou o fôlego, né? Porém, na data que ela realmente recebe, como é o dia de que ela tem que pagar as coisas, liquidar suas, né, as suas operações de crédito, então acontece que a pessoa às vezes não tem dinheiro, né? Então acho que primeiro talvez seria entender como funciona essa organização de fluxo de caixa dentro das próprias casas, né? Como é que é o dia que eu recebo? Será que as contas estão casadas, né? O dia que eu recebo, o dia que eu pago, pra gente levantar tudo, como que são as nossas necessidades para se programar. Olha, eu acho que eu consigo com o salário que eu vou receber, né? Não está totalmente comprometido para que realmente tenha um excedente, um algo a mais, né? Para mim conseguir fazer isso. Porque senão a gente sempre fica naquela. Além da dieta, não, mas mês que vem eu começo. Mês que vem. E existe um estudo na área de finanças que é relacionado a essa questão comportamental. E esse comportamento seria chamado de heurística hiperbólica, né? Que é onde a pessoa quer tudo para agora, né? Ela não pensa no futuro. E se a gente for analisar ali a longo prazo esse cenário que nós temos hoje no Brasil, né? Mundial, de previdência, né? Mundial, poxa, será que depender, né, de fatores externos, né, da mão dos outros, do governo, será que é a melhor opção, né? A gente viu com a pandemia, né? O quanto que isso interferiu para quem já tinha o hábito de poupar, quem tinha uma reserva financeira e para quem não tinha, né? O quanto que impactou. Também, né? Exatamente, empresa também. A gente não tá falando só de pessoa física, né? E Mas assim, a empresa também. Isso que o Lucas falou, pode ter 1000 estudos para falar de formas e, enfim, eu leio algumas coisas também que faz sentido às vezes pro dia a dia. Mas, cara, a educação financeira, ela não tem uma receita mágica, a melhor forma de você guardar, a melhor forma de você enriquecer, a melhor forma de você criar sua reserva. Não tem uma receita, cada um tem que ver o teu orçamento. Isso que o Lucas falou, de às vezes chegar dia 20, 25, a hora que vira o cartão, que você tem um fôlego para você gastar com outras coisas, a gente precisa entender cada realidade. A minha realidade de orçamentária do mês é uma, do Will, da Camila é outra, do Lucas é outra. E cada um tem necessidades diferentes também. Sonhos diferentes. Sonhos diferentes, objetivos quando a gente diferentes. fala de educação financeira, a gente fala mais da frente do que do passado. A gente fala mais de futuro do que do passado. A gente tem feito algumas oficinas com colaboradores novos, principalmente os novos colaboradores que estão entrando na cooperativa, e a gente trabalha muito o sonho deles, né? Então, qual que é o teu sonho agora, a partir de agora? O que você pensa daqui 15, 20 anos? O que você quer fazer da vida? O que você pensa em fazer? Aí o cara fala, pô, mas o que isso aqui tem a ver com educação financeira? Tudo. Tudo. Né? Então a pessoa fala que educação financeira é só o cara fazer conta, saber qual que é o melhor fundo de investimento para ele investir, quanto que a poupança remunera, quanto que, enfim, não é isso, né? Educação financeira é dentro da tua casa, como que é o teu orçamento familiar, envolve religião, isso que você falou, né? Envolve a tua vida pessoal, enfim. Por isso que teve essa demanda de uma cidade de Rancho Alegre, um padre trouxe essa demanda de trabalhar com casais, educação financeira, né? Envolve a tua rotina de escola, né? Com um jovem na faculdade, enfim, pensar na tua velhice, na tua aposentadoria, que tranquilidade que você quer ter lá na frente, ou não quer ter tranquilidade, quer trabalhar até os 80, sei lá qual que é a tua expectativa. Então a educação financeira ela vai além do cálculo de do guardar, bolso. né? Não é só guardar, é exatamente isso. Qual que é o meu objetivo? O que que eu priorizo? O que que eu quero, né? É você se planejar de fato, né? Até brincando com a ideia do cartão, né? Teve uma criança que falou isso. A mãe falou, eu quero dar o presente. Espera, vamos esperar virar o cartão. Não, mãe, aqui, ó, virou o cartão, sabe? Pra criança é muito simples, né? Sim. Mas é interessante a gente falar, até cortei vocês aqui rapidinho, mas só pra não perder esse gancho. Mas é interessante a gente falar que a educação financeira ela deve começar desde pequenininho. Porque se a gente fala que é algo cultural, que é algo de hábito, quando você começa a estimular a criança desde pequenininho, é muito mais fácil, né? Até, inclusive, tem uma TikToker que ela chama Lu Ferreira, né? E ela traz ali um exemplo muito bacana. Ela estava, inclusive, num podcast e ela entrou nesse assunto. E ela tem uma filha de 6 anos... E ela disse assim que a filha dela, ela falou, preciso também ensinar a minha filha, né? Porque daí é sempre assim, mãe, compra tal coisa. E às vezes, né, se você tem uma condição, às vezes você quer agradar teu filho, mas, pô, ele também precisa entender que o dinheiro vale, né? Que tem trabalho por trás, como que você faz isso? Então, nesse sentido, ela pensou. E aí ela começou a pagar uma mesada pra filha dela, R$20 por semana, e ela até falou assim, eu paguei por semana porque...
pra ela não entende muito essa questão do tempo, é criança, né? Vai esperar um mês, igual a gente espera um mês pra receber o salário. Então ela foi dando R$20 por semana. E aí ela fez assim com a filha dela, ó. O primeiro 25% do teu salário, né, do que você tá recebendo, a primeira coisa que você vai fazer é guardar. Então R$5 ali, né, ela guardou. Os outros, você vai pagar suas contas. Né? Qual que é a tua conta? O iogurte que você compra, que você gosta de comer, você vai pagar ele. A mamãe não vai comprar mais. Agora você que vai pagar o que você quer. Isso, exato. E os outros que sobrar, você compra o que você quiser, para você se beneficiar, para você se, né, aproveitar daquele dinheiro que você tá ganhando. E eu achei muito interessante, porque assim, é simples. Né? E se a gente tomar essa consciência para nós mesmos, peraí, né? A gente falou disso de pensar no futuro. Não é olhar para o passado, o que eu gastei. Mas eu tenho que ter essa consciência, tá? O que eu quero, qual que é o meu objetivo. Eu quero conquistar tal coisa, tal bem, ou isso ou aquilo. Né? Eu quero ter uma estabilidade, seja qual for o objetivo. Mas você consegue começar a guardar um pouquinho. E não precisa ser muito, como eu falei. A gente sabe, né? Tem vários níveis salariais. Tem gente que recebe mais, tem gente que recebe menos. Muitas famílias convivem aí com salário mínimo, né? E a gente sabe que hoje na atual situação é difícil. Mas o hábito, é sim o hábito, né? Você pode começar por R$5 por mês, é desde que você comece. Né? Acho que esse é o principal ponto ali. Como começar? Como tornar isso um hábito? Porque daí você vai melhorando, né? Vai aumentando isso conforme o teu objetivo. Mas se você não tem um objetivo... Não consegue. A gente até fez as oficinas de educação financeira com os colaboradores voluntários agora para a cooperação na Pão do Lápis desse ano, né? 2022. E teve uma dinâmica que a gente fez com o pessoal lá que era assim, eu pedi para eles pegarem um post-it e escrever no post-it lá o que teria sido diferente na vida deles se eles tivessem aprendido educação financeira desde criança. Aí, primeiro momento, deu aquele coisa, voltar lá atrás, o que será? Educação financeira e tal. E aí, o que eles começaram a escrever, eu acho que libertou a cabeça deles ali, então saiu muita coisa boa, saiu muita coisa legal ali naquele post-it que eles colocaram ali na parede depois. E a maioria deles falou assim, hoje eu teria uma vida financeira mais sustentável. Né? E eu acho que esse é o princípio para a gente começar a falar de educação financeira hoje, com as crianças de hoje, para daqui 25, 30 anos essas crianças terem uma vida sustentável financeiramente. Né? E nós, enquanto instituição financeira cooperativa, né, é um princípio nosso, é um dos 7 princípios nossos de educação financeira, do cooperativismo, a gente falar com criança, a gente tem total domínio. A gente tem programa de educação financeira para falar com todos os públicos. Esse que tá aí do seu tá aqui ladinho. o gibi da Turma da Mônica, né? Um material assim fantástico para falar com crianças e com jovens sobre educação financeira, de onde vem o dinheiro, qual a melhor forma de gastar, enfim. Então a gente precisa mudar esse pensamento para que lá na frente eles não sofram, né? Agora a gente perguntar aqui, falar assim, se você tivesse guardado R$5 do teu salário desde o primeiro emprego teu, desde o primeiro salário que você viu, quanto você não tinha guardado hoje? Agora dá um arrependimento. Eu não comecei isso lá atrás. Não, sem dúvida. Mas assim, é isso até que a gente fala sempre de olhar para os dois lados, olhar para o futuro e olhar para o passado, né? Por que a gente sempre fala de futuro? Quando a gente fala da criança, isso é extremamente importante. Mas a gente percebe, falando de hábito, que os nossos comportamentos e atitudes são muito baseados em coisas lá da nossa infância, né? Hoje adultos, né? Então talvez essa conversa é interessante porque talvez os pais desses novos adultos nunca conversaram com eles a respeito disso. Né, sobre essa questão desses hábitos, e aí eles cresceram, hoje são pessoas e adultas e nunca chegaram a ter esse tipo de conversa, né, um esclarecimento acerca desse assunto que é muito importante. Então assim, a gente sempre vai imaginar e pensar em coisas, em projetos que nós conseguimos fazer daqui para frente, mas é interessante, né, quando nós falamos em relação a esse passado, justamente para que a gente consiga entender quais são as motivações, até porque além de ter faixas salariais diferentes, tem histórias diferentes, né? Cada um tem uma relação com o dinheiro de uma forma muito diferente. Mas você perguntou assim, né? Como que a gente começa a poupar? Eu acho interessante uma história muito breve a respeito de um senhor chinês, né? Que ele tinha o hábito de todo dia pela manhã, antes de qualquer coisa, em jejum, ele tomava 8 copos de água logo na manhã. Você levantou direto. E aí todo mundo ficava abismado, né? Ele tinha uma saúde muito boa. E aí falava, mas como que o senhor consegue tomar 8 copos em jejum todo dia? Ele falou assim, eu comecei com 1. Eu acho que essa é uma percepção interessante, né? Às vezes a gente fala assim, mas eu não vou conseguir guardar
200, 300, 500 reais, mas a gente consegue começar com 50 reais, com 20 reais, com 100 reais, né? Eu acho que você ter começado, ter dado o primeiro passo, eu acho que já é uma grande vitória. Para quem nunca teve o hábito de guardar dinheiro nenhum, né? Falar que essa pessoa está conseguindo guardar e está conseguindo ter essa mudança de mentalidade, isso já não é uma vitória? Com certeza. Né? Muito legal. Tá, então a gente vai começar a poupar. Aí eu quero saber de vocês agora na prática, como que a gente pode passar para as pessoas que estão acompanhando a gente, estão escutando, estão assistindo, o que vocês usam? Aplicativos, planilhas, porque isso é muito importante. A gente olha lá o salário na conta, legal, mas como que nós vamos dar esse primeiro passo agora de poupar? Né? Antes da gente entender a questão de rentabilidade, enfim, entender mais sobre a poupança, o que vocês indicam? O que vocês dão de dica? Como vocês fazem no dia a dia de vocês? Eu posso até cortar eles e dar um exemplo particular, assim, pessoal, né? Eu também fui começar a poupar talvez de uns 2, 3 anos pra cá, assim, eu também não tinha esse hábito, né? E aí a gente começa a trabalhar em instituição financeira, você começa a ter mais consciência do dinheiro, né? Não só, assim, do mercado financeiro em si, mas da consciência daquilo que você quer, né? Para ter o objetivo. Então, acho que começou principalmente por um objetivo. Qual que é o meu objetivo? Né? Eu quero conquistar coisas, assim, o meu dinheiro que eu ganhava, não, né, pagava o que tinha pra pagar. Eu mereço, trabalhei o mês inteiro. A brusinha, senão... Mereço uma brusinha nova, né? Eu mereço sair no final de semana, a gente merece tudo isso. Mas a partir do momento que a gente começa a tomar consciência, fala, pô, não precisa ser tanto assim. E aí, até um amigo me indicou muito nesse sentido. Uma planilha financeira. Né? O que você tem gasto no mês? Começar a olhar, tá? Do meu cartão, que eu gastei lá tantos reais no mês. Desses tantos reais, tanto que foi pra brusinha, né? O tanto que foi ali pra presente, pras pessoas, tanto que foi pra alimentação. E daí você começa a olhar, pô, tô gastando muito com alimentação, muito iFood aqui, né? Olha a propaganda de graça do iFood. Muita comida, muito delivery aqui, né? Então, peraí, não precisa, né? Você vai no mercado, às vezes você gasta um pouquinho menos, tem um esforço um pouquinho maior, mas você começa a ter essa consciência. Mais uma vez, claro, também tem que me dar o benefício, mas tanto daquele salário que eu tô me dando benefício. Às vezes o benefício tá muito maior do que eu tô me planejando financeiramente. E aí meu objetivo particular, quero conquistar uma casa, eu quero comprar uma casa, mas do jeito que eu tava, entra dinheiro, paga a fatura do cartão. Importante dizer que o cartão não é vilão, né? A gente vai ter até outro tema de podcast pra falar sobre isso, que o cartão não é vilão, pelo contrário, você pode se planejar muito bem financeiramente casando as duas coisas, né? Mas aí você começa a tomar essa consciência e olhar onde que você gasta mais. E aí com isso, você vai diminuindo o custo. E aí você vai reservando, guardando a reserva financeira. Hoje consegui conquistar uma casa, né? Com a reserva financeira, isso contribuiu. Também tem crédito imobiliário, Sicredi, né? A gente tem várias ajudas e apoio, mas isso que é interessante, uma instituição financeira, ela pode te apoiar de diversas formas, né? Mas nessa consultoria mesmo, essa educação e esse planejamento. Acho que o planejar é muito bacana, né? Eu uso assim, eu uso 100% Para mim, o meu gerenciador financeiro é o aplicativo do Sicredi. Eu acho que a gente tem tudo ali dentro dele. A gente consegue controlar e gerenciar bem a nossa vida financeira dentro do nosso aplicativo, né? Se comparado com de outras instituições, nós estamos muito bem de aplicativo. A gente tem um aplicativo que dá pra gente ali um raio-x bem bacana da nossa vida financeira. Mas ainda uso uma planilhazinha ali que eu vou lá e coloco as entradas e saídas ali. Tem tudo aplicativos mais. Também, né? Guia bolso. Tem alguns que tem também te ajudam, né? Tem alguns aplicativos que te auxiliam nisso. Mas quando eu penso assim no gerenciador financeiro, eu acho que a gente falou de formas de começar a poupar e tudo mais. Não tem receita mágica, não tem a receita certa do bolo. Mas eu penso assim, a gente primeiro precisa construir uma reservinha de emergência. Né? E eu falo dessa reserva de emergência num sentido bem básico da coisa, e não precisa ter aquela coisa, você precisa ter tantos % do teu salário guardado que corresponde a 6 meses. Não. Eu acho que a reserva de emergência é da tua realidade. Né? Você precisa ter um valor ali guardado que numa emergência você vai precisar. Né? Eu falo isso porque quando eu comecei a compor a minha reserva de emergência, o ano passado eu passei por um apuro na família, eu precisei gastar, né? Aí você fica assim, de onde que eu vou tirar? Você fala, eu vou tirar da minha reserva de emergência, porque eu tô tendo uma emergência, então eu vou tirar dali. Sim. Né? E você sabe que é legal também que existe a poupança programada, também. Né? Que você automaticamente ele vai debitando ali da tua conta e vai guardando na sua poupança. Então você determina o valor, eu quero todo mês R$100, eu quero todo mês R$20, eu quero R$500. Você determina o valor
e automaticamente, né, o próprio sistema vai fazendo isso, ele vai guardando na sua poupança ali, né? O próprio Sim. consórcio, que é uma O compra consórcio planejada, também. o cara tem um sonho de trocar de carro, construir uma casa, fazer uma cirurgia plástica, sei lá qual que é o sonho da pessoa. Consórcio é uma compra programada, Você vai se planejada, planejando, né? Sim. E o legal da poupança programada, a gente já teve vários casos de associados, assim, que falam, né? Precisou, vai lá, às vezes vai na agência, tô precisando do dinheiro, mas peraí, Nem lembrava que tinha, o né? senhor tem uma poupança que foi programando ali todo mês, tem uma reserva aqui, o associado Sim. nem lembrava. Né? Mas olha como que é importante, porque assim, é uma coisa que vira um hábito, Uhum. você não tem esforço pra, né, já tá automático, ele vai debitando automático e você vai fazendo essa reserva. Essa questão do hábito eu acho que é uma das coisas mais fantásticas da questão da programada, né? Justamente por isso, porque às vezes a pessoa fala, eu vou ter que pegar, tirar o dinheiro e aplicar. Não, né? É uma forma muito simples que realmente simplesmente tira de um lugar e coloca para o outro. Isso aí que o Luiz colocou muito interessante, tanto da questão da reserva financeira, né? Do reserva de emergência, né? Porque como você citou também, a pandemia foi exatamente algo assim que balançou muito o mundo, né? E assim, como é que a gente vai colocar qual que é a probabilidade de uma emergência acontecer? Não tem como a gente colocar isso, né? Qual é o tipo de emergência? Qual é o tipo né? de emergência? Não tem prever. como. É claro que, assim, tem algumas coisas que nós podemos fazer para proteger um plano financeiro, né? Às vezes, se por acaso acontecer uma emergência, você tem aonde recorrer. Mas e se não tiver? Né? E aí, como é que é? Claro que nós temos saída de crédito, nós temos, sim, né? Mas é muito interessante quando a gente consegue se programar, né, para que isso aconteça da forma mais tranquila possível. Como você falou de empresas, né? As empresas que permaneceram e não fecharam foram porque tinham uma reserva financeira para arcar com esses meses que ela não vendeu nada, né? Então isso é extremamente importante, porque nós estamos falando de famílias, pessoas que estavam empregadas, né? E eu tenho certeza também que é para as pessoas, para os colaboradores, para os profissionais ali se manterem na conta ali do mês. Também essa reserva foi extremamente importante para compor ali, né, as necessidades básicas mesmo. Não estamos falando de coisas extravagantes, né? Mas sem dúvida a poupança, o interessante é que ela é extremamente fácil, né? A compreensão e a facilidade das pessoas de acesso. E uma das coisas que nós falamos de principal motivo de uma reserva de emergência é a capacidade que eu tenho de pegar esse recurso em mãos, de forma rápida, de forma fácil, né? Porque às vezes a gente fala assim, mas qual que é o melhor investimento? Será que existe o melhor? Eu acho que tem que entender muito da necessidade. Se eu estou falando de uma reserva de emergência, que eu tenho que ter facilidade em pegar esse recurso de volta para qualquer tipo de problema, a poupança é extremamente cabível, né? Uma excelente forma e tem rendimentos muito positivos também, isento de imposto de renda, né? E Tem muitas coisas. atualmente, ainda com a taxa Selic, né? A gente não vai entrar no detalhe da taxa Selic aqui, mas atualmente a gente tem uma taxa alta, a rentabilidade da poupança, consequentemente, é maior, né, Lucas? Assim, ela tem um teto, tá? Assim, a partir de um determinado momento que essa taxa que você comentou ali, que ela sobe, ela vai até um determinado momento a poupança. Depois ela não consegue acompanhar mais. Só que nós temos também uma outra taxinha que o pessoal desconhece, que é a TR, que está ali junto com a remuneração da poupança, que também tem tido rentabilidades, né? Então, ela está diretamente relacionada, né, à taxa Selic, e em momentos de altos rendimentos ela é extremamente importante, e também pela facilidade e por ser isento de imposto de renda, né? O legal é isso, você guarda um dinheirinho, faz um planejamento, esse dinheirinho pode te ajudar num projeto futuro, num objetivo futuro, numa reserva de emergência, e você ainda está sendo rentabilizado por estar guardando aquele dinheiro. Acabou o negócio de guardar debaixo do colchão, né? Não tem por que guardar o dinheiro debaixo do colchão. O que eu acho interessante colocar, Camila, que é interessante porque poupança, a forma de remuneração, todas as instituições trabalham da mesma forma, é regulamentado isso pelo Banco Central, né? Mas que você participa de sorteios semanais, e aí com um sorteio também é fantástico que está para acontecer aí, acho que é interessante depois a gente falar um pouco mais, a gente já pode soltar já essa novidade, né? Agora no final... Agora no final desse mês, né, nós vamos ter o sorteio de R$500 mil, né, para as pessoas que estiverem com a sua poupança aqui no Sicredi. Então não é necessariamente só falando de um lugar que vai ter uma rentabilidade e segurança, mas um lugar que além da rentabilidade e segurança que você já está acostumado, você ainda tem a possibilidade de participar do sorteio. E quem que não faz uma fezinha, né? O brasileiro gosta muito, né? Pensou, você faz sua reserva de emergência e ainda ganha uma reserva de emergência. E o Will pode contar pra gente até. A gente já
teve 2 ganhadores somente esse ano Que aqui legal. na nossa região, né, Além Will? desse prêmio de R$500 mil, né? Tem Aham. sorteios de R$5.000, 5 sorteios de R$5.000 por semana. Meu Deus, Nós já é muita tivemos coisa. ganhador em Uraí, Que em legal. Cambará, né? É. E o mais legal, abrindo um parênteses aqui, é que cada episódio do nosso podcast, nós vamos fazer em uma de nossas agências, tá? Então Ah, vocês vão é. conhecer. Conhecer as Hoje a gente tá estruturas, aqui em né? Assis, São Paulo, na Dom Antônio, tá? Então quem passar por aqui, venha conhecer a agência, vem tomar um café, tem espaço pra você, tem auditório, tem tudo, gente. Esse cenário que vocês estão Esse vendo é da nossa exato. agência da Dom Antônio, né? Já que a gente aproveitou esse gancho, a gente vai estar cada vez num cenário para vocês conhecerem as agências mesmo, né? E o legal a gente falando da agência, acho que é isso também. Existem colaboradores, pessoas aqui para te atender e para falar qual que é o melhor investimento, né? Como que você começa para te ajudar para de fato ter uma consultoria financeira, né? Sim. Se é para poupar, se é para você querer tomar um crédito, às vezes para empreender, seja qual for o teu objetivo, a tua necessidade. Basicamente, a gente recebe associado na cooperativa por 2 motivos, né? Ou para tomar um cafezinho, Ou, né? mas ou ele tem um sonho ou ele tem uma dor. Exato, né? E exato. os dois envolvem educação financeira, Exato. envolve dinheiro. Sim. E as nossas estruturas hoje, todas as nossas agências, elas têm uma estrutura para falar de dinheiro, falar de educação financeira, né, de uma forma plural, com todos os públicos. Mas assim, a gente falou bastante a respeito de cultura do Brasil e cultura das pessoas, mas eu acho que além de uma estrutura para falar sobre investimento, nós temos uma cultura aqui no Sicredi que é voltado para as pessoas. Né? Então, assim, de uma forma muito humanizada, né? As pessoas realmente estão aqui para conseguir atender de verdade. Uma coisa que a gente falou até da pandemia que se perdeu, assim, de modo geral no mercado e que a gente leva com muito carinho, essa questão do olho no olho, né? Do aperto de mão, de realmente parar um tempo ali para tirar a dúvida do seu Zé, da Dona Maria, Pra ser né? próximo de verdade. E ser próximo né? de verdade, não só no discurso, né? Então, é interessante as pessoas saberem que ela pode visitar uma das nossas agências e que você vai ter essa sensação de estar... Eu tô em casa, né? Tô num ambiente tranquilo que eu consigo discutir, conversar e ter alguém que realmente se importa, né? Pra ali, pra atender e dar todo o direcionamento. É muito legal a gente ter essas opções, assim. A gente fala que a gente tem muitas soluções e elas vão além do financeiro. Sim. Né? Não, tem um impacto social, a gente ainda vai conhecer muito sobre isso no nosso podcast também. O próprio trabalho de educação financeira que a gente está falando, existe um trabalho voluntariado, né, Gui? Sim, até que parte dos nossos colaboradores mesmo, né? A gente teve um movimento agora, recente aí, de levante a mão dos colaboradores que queriam ser voluntários em falar de educação financeira. E né? nas escolas, e empresas, né? Isso. A ideia é exatamente E nas esse comunidades cuidado, onde a gente tá inserido mesmo e falar com todos os públicos, né? Então é ir nas escolas, é trazer as escolas para dentro das instituições financeiras, dentro das nossas agências para conhecer, né, como que é a estrutura. A criança tem curiosidade. Como que é Quer o saber caixa, de onde que vem o dinheiro, né? A criança acha que o dinheiro vem do bolso da mãe, né? O cartão, acho Ou que o cartão é A mãe infinito, fala assim, né? a mãe fala assim, ó, hoje não tem dinheiro. Fala, mas tem cartão, agora tem que É passa verdade, o Pix, né? é verdade. Então, mas não entende como funciona. Então a gente precisa passar isso para as crianças pela linguagem do gibi. A gente tem falado muito também com os professores, tem aí a jornada de educação financeira nas escolas. Virou lei agora, é obrigado falar de educação financeira nas escolas, é uma lei, né? Tá na base nacional, na BNCC, né, na base nacional curricular comum, que é obrigatório as crianças do ensino fundamental e do ensino básico ter uma disciplina sobre educação financeira. Quem que vai falar de educação financeira para ela? Os professores. Só que na maioria das vezes, na sua grande maioria, eles não são educados financeiramente. Eles também não tiveram Eles isso também lá não atrás, tiveram. né? As escolas estão começando com isso agora, então eles também precisam ter esse conhecimento para poder aplicar com as crianças. Então a gente né? precisa falar com eles também, né? Sim. Até na formação dos colaboradores, um colaborador levantou a mão e falou assim, nós temos que falar assim com eles, porque eles têm um benefício muito grande do consignado, né? Que para quem é funcionário público, você tem um baita de um benefício. Se você não souber usar, Sim. aquilo ali é o teu ou é o teu fim ou é o teu começo aquilo ali, né? É verdade. Então, a gente fala com os professores, fala com colaboradores de empresas, né? Com pequenos empresários. Na pandemia, isso que o Lucas comentou, na pandemia a gente tem tido heróis ali do pequeno negócio, de começo ali, que tem, coitado, eles têm sofrido muito com reserva de emergência. Ninguém esperava uma pandemia. Sim. E se o cara não tinha uma reserva no caixa dele, fechava a empresa. A gente viu muitas empresas fechando. Isso diz respeito à educação financeira. Nós precisamos falar também Sim. com os empresários, micro e pequenos empresários, sobre educação financeira. Até porque a maioria deles tem um dinheiro suficiente só para pagar as contas daquele mês, né? Assim, ela tem que vender para receber para poder pagar. Né? Quando tem. o orçamento de casa com o da empresa. Sim, Né? é verdade. Isso é muito comum também. O PJ
ele tem ali, depois vocês vão trazer especialistas da área de PJ para falar, mas o PJ ele tem o orçamento da empresa e o orçamento familiar, né? Daí ele paga a conta de água da casa com o dinheiro da empresa, ele não tira para o labore. Essa consciência é importante para todos mesmo, né? Não tem todos os públicos, né? Sim. Seja quem ganha muito, seja quem ganha pouco, seja quem faz ali, empreende, né? Seja qual for o público, a gente tem que falar desse tema e esse tema tem que ser, acho que muito isso vocês falaram, tem que ser um hábito olhando para a realidade de cada um, olhando para o objetivo de cada um, olhando para a necessidade de cada um. Não adianta eu falar pro Guilherme, ó, faz desse jeito que é o que vai dar certo. Não, eu preciso entender a realidade dele, ele precisa ter a consciência dele mesmo para ele poder aplicar. E essa fala para esses públicos, nessas comunidades, tem partido dos nossos colaboradores e de forma voluntária, né? Então eles têm ido de acordo com a cidade deles, com a realidade deles, eles sabem qual é a melhor forma de conversar com aquela escola, qual é o melhor horário que eu vou. Os exemplos que eles vão utilizar. Não adianta eu e o Lucas chegar numa escola lá em Jundiaí do Sul para falar de educação financeira e trazer um exemplo daqui de Assis. Sim. Eu preciso falar a linguagem daquela comunidade. Por isso que na hora de falar de educação financeira a gente precisa de voluntários daquela realidade ali. Da quem está vivendo aquilo, né? O legal é o projeto Cooperação na Ponta do Lápis, né? Até pra gente falar. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais, se a gente for entrar muito no detalhe, a gente vai ficar aqui muito tempo, porque é um projeto muito legal mesmo, que isso que o Guilherme falou, né? São colaboradores voluntários que vão lá, entendem a realidade daquelas pessoas para quem eles estão falando, para poder levar um pouquinho de consciência financeira, um pouquinho de educação financeira, pra gente falar desse tema que a gente tá falando. E a gente a gente quer que as pessoas cresçam, que elas se desenvolvam e como que a gente pode contribuir para isso, seja qual for a realidade de cada um. Sim. Então, procurem também, né, projeto Cooperação na Ponta do Lápis. A gente pode ter outro momento para falar um pouquinho mais dos nossos projetos sociais também no nosso podcast. Mas é muito legal esse trabalho que é feito, assim, né? Pelas comunidades. Tem associados que são voluntários também, né? Os nossos coordenadores de núcleo, os nossos comitês, Comitê Jovem, Comitê Mulher. É uma grande corrente pra gente poder, de fato, falar disso, né? De educação financeira. Talvez nunca foi tão falado como hoje em dia, mas como é que a gente consegue, de fato, ajudar as pessoas nesse tema? A gente tem visto muito, o Lucas sabe disso, a gente tem visto muito uma crescente de influenciadores digitais nesses últimos anos, principalmente na pandemia, falando de educação financeira, né? Dicas mágicas de como enriquecer, de como alcançar o primeiro milhão e tal. Mas a gente também tem que perceber que nós somos influenciadores financeiros. Né? Nós somos influencers digitais, não sei, mas dentro das nossas agências nós somos influenciadores. Dentro das nossas famílias, dentro da nossa família a gente é influenciador. Né? Então a gente tem que usar dessa ferramenta que é o Cooperação na Ponta do Lápis, que é a educação financeira, que o Sicredi é referência. Pô, quantos anos que nós estamos falando de poupança, que o Pouped está no Sicredi, que a gente fala de poupança, quanto tempo tem poupança premiada, né? Isso são formas de guardar dinheiro, formas de educação financeira. A gente tem que ser influenciador nesse sentido, para que outras pessoas não caiam no golpe de como alcançar o seu primeiro milhão. Em né? 10 dias, sem dinheiro nenhum. 5 passos para o sucesso. É importante falar disso, porque na internet hoje em dia tá muito alta, né? Ai, né? A gente vê a propaganda de tudo quanto é lado. Ai, vem descobrir como você ganha 10 mil por dia, seu primeiro... Mas assim, você tem que tomar um cuidado e olhar muito, né? Igual a gente falou, quando a gente fala desse trabalho de voluntariado, as pessoas estão conhecendo a tua realidade e a realidade daquele local. Na internet, claro que tem muita coisa boa que a gente pode pesquisar para se educar financeiramente, para ter esse planejamento, tem muita informação. Acho que hoje em dia a gente tem, com a internet, né, uma grande biblioteca, onde você tem informação de tudo quanto é lado, mas é sempre esse cuidado, né? Exato. Que, na verdade, por exemplo, até mesmo que ele falou da questão do impacto, né? Existem algumas informações assim, que quando uma cooperativa chega numa cidade, aumenta a quantidade de empresas naquela cidade, ou seja, mais pessoas empregadas, aumenta a renda. Tem muitos impactos local, que, né? A cooperativa, justamente pelo fomento que ela tem, né, de educação financeira e quanto que ela tem essa questão de impacto na sociedade, isso vem muito casar com esses projetos que nós temos, né? E aí é muito interessante da gente estar próxima justamente na questão da gente poder ser uma base de confiança. Porque, por exemplo, ainda mais como você falou da internet, um dos grandes problemas que nós temos hoje é a questão da infoxicação, né? É a intoxicação de quantidade de informação, né? Hoje em dia nós temos, se colocar qualquer tema, nós temos 300 vídeos falando coisas diferentes sobre aquele mesmo assunto. E aí a gente fica assim, nossa, aonde que eu vou? Qual que é a verdade? Qual que pode ser uma referência? E eu acho interessante falar assim, o Sicredi já está há 120 anos no Brasil.
né? Tem um impacto muito forte, é uma empresa que tem, uma instituição financeira que ela tem base, né? Ela tem credibilidade. Então, eu acho que é muito interessante que quando a gente fala de investimento, quando a gente fala de poupança, a principal fator é confiança e segurança. Então, acho que a gente consegue unir as duas coisas. Eu acho que isso casa muito, inclusive, com o objetivo de estarmos aqui, de ser uma base de informação confiável para as pessoas. E claro, com uma linguagem extremamente descontraída, né? Falando da tal da brusinha, sem dúvida nenhuma, mas assim, entendendo realmente a realidade, né? As pessoas realmente precisam de informação, como a educação é o que tem um impacto gigantesco na vida das pessoas, mas e aí? Aonde será que é a base segura para mim tomar as decisões a respeito do meu planejamento, né? Para mim pensar em sonhos, pensar em possibilidades. E é interessante porque a gente quer cada vez mais que o Sicredi seja uma casa de investimento, né? Uma casa de sonhos onde as pessoas vejam realmente, não vou lá simplesmente para resolver um problema, resolver alguma coisa. Eu quero ir lá no Sicredi para me falar de sonhos. Olha só que interessante, né? Há um tempo atrás nós estamos falando de coisas tristes através da pandemia, né? Problemas e tudo mais. E um convite para falar de sonhos, possibilidades, né, projetos. Eu acho que isso é algo que não tem preço, né? De uma forma palpável, né? De uma forma real. Esse sonho tangível, que a gente... né? Tangível. Porque assim, a gente... eu particularmente, eu vejo muito conteúdo sobre educação financeira, até por conta do trabalho que a gente faz dentro da cooperativa, a gente não fica preso só ao conteúdo da cooperativa. A gente quer saber o que está acontecendo lá de fora, o que os vizinhos estão falando, né? Sim, o que está acontecendo da porta para fora. E eu vejo assim, muitas propostas de realização de sonhos inalcançáveis, não tem como você conseguir aquilo ali, né? Tipo, você vai alcançar a sua estabilidade financeira com 35 anos e você vai parar de trabalhar e viver de remuneração. Cara, pera lá, não sei se a minha realidade permite que eu realize Cuidado com as isso. falsas promessas, né? Acho que é muito importante isso. Por isso que o olho no olho, né? Você tem alguém que você pode confiar, que você Porque online você não se compromete com ninguém, né? Exato. Assim, você fala pra todo mundo, mas tem aquela máxima do mercado financeiro, né? Não existe almoço grátis, Exato. né? Não existe almoço grátis. E aquela história, a gente tava falando, os influenciadores, eles influenciam. E quem que eles vendem? Uma instituição financeira. Por trás eles vendem uma instituição financeira com seus produtos e serviços. Nós, enquanto influenciadores financeiros, de cooperação na Ponto, de programas de educação financeira, a gente também tem que vender o Sicredi enquanto uma instituição financeira completa que realiza sonhos, que atende todas as necessidades do nosso associado, da comunidade. É porque necessidade e sonhos aqui, nós temos mais de 300 soluções financeiras. Eu acho que independente do cenário e tudo mais, até porque as pessoas ficam falando assim, mas Lucas, qual que é o cenário ideal, né? A gente tá num cenário bom pra gente investir. Eu acho assim, poxa, eu acho que é pra pessoa que ainda não tomou o primeiro passo, qual que é o cenário? É hoje. Não o melhor momento amanhã, né? é hoje. Né? Então, assim, às vezes a pessoa fica esperando, porque quando as coisas mudarem, porque quando tiver um aumento. Quando tiver um aumento, exatamente. E aí eu acho muito interessante, é muito mais fácil a gente incrementar algo, colocar algo a mais. Poxa, tive um aumento de salário, tive uma melhor condição, vou colocar um anexo aqui nesse projeto, vou colocar mais um objetivo. Mas agora, eu acho que quando a pessoa não teve nem o primeiro passo, né? Será que o principal ali realmente é a questão do cenário, ou político, ou econômico? Vamos começar do simples, dando o primeiro passo, né? E eu acho que ter um ambiente seguro para você falar sobre investimento, que gere confiança e tudo mais, sem dúvida é extremamente importante para as pessoas que ainda nem deram esse primeiro passo, né? Então, sem dúvida, o Sicredi ele é algo que vem para complementar, para somar mesmo, para ser um parceiro. A gente fala muito sobre parceria, né? Sobre o ganha-ganha, sobre realmente a gente estar próximo. E quanto isso realmente impacta na vida das pessoas, e não só dentro das pessoas que estão aqui na cooperativa, mas na sociedade como um todo, né? Eu acho que esse atendimento que a gente fala de educação financeira, dentro do Sicredi, a gente vê muito, eu particularmente eu vejo isso, desde quando eu entrei na cooperativa. A gente não precisa fazer uma oficina de educação financeira para falar de educação financeira. No caixa eletrônico, a hora que eu estou atendendo um associado ali, eu falo com ele sobre algumas práticas que ele tem na vida dele, dou exemplos meus e trago exemplos dele para tentar chegar num consenso. Eu acho que isso é muito dia a dia, né? Eu acho que fica a reflexão, né, da gente conversar sobre o tema, né? Acho que o primeiro passo, talvez, se você ainda não tem um hábito, se você ainda não sabe como, converse, né? A gente tem as nossas agências para poder te
Os colaboradores estão preparados para isso, para te entender de fato qual que é a tua necessidade, como que você vive hoje, né? Como que a gente pode te ajudar. Mas começa a conversar sobre o tema e é isso que vocês falaram, comece, né? R$5 que seja, né? Igual o exemplo do copo, né? Como que você toma Começou 8 com copos um de água? Começou com um copo, né? Às vezes você vai começar com meio copo. Então é muito nesse sentido, né? Começar mesmo, assim. Peraí, é minha consciência, então eu preciso dar o primeiro passo, né? Sim. É minha responsabilidade. Se eu só puxar um pouco a sardinha aqui pro meu time, né? Na verdade, hoje nós contamos com pessoas regionalizadas ali para falar de investimento, né? Então é muito interessante hoje, qualquer instituição financeira que você queira falar com algum especialista, você tem que liga no 0800, fala com um cara lá de São Paulo, lá de um lugar que você nunca viu na vida. E às vezes você gerar confiança em alguém que está tão longe é muito difícil, né? Então hoje no Sicredi você pode contar com um time próximo de você, né? Pessoas que realmente vão estar ali no dia a dia, que você pode inclusive marcar uma reunião, inclusive comigo, né? É verdade. Você é acessível. Eu sou acessível. Então, na verdade, eu acho interessante porque nós falamos muito sobre a democratização do produto, a democratização de começar a investir. Mas você também, que tem um projeto mais arrojado, né? Que tem um projeto mais complexo e que envolve talvez algo mais estruturado, existem pessoas aqui presencialmente para te atender. Então eu acho que isso tem que ser levado sim como diferencial, porque hoje as pessoas estão carentes de informação e de pessoas que realmente olhem no olho e falam, olha, vamos ir por esse caminho, o que você acha da gente fazer isso ou aquilo? Então, além dos profissionais que nós já temos na agência, hoje quem é associado ao Sicredi conta com um time de especialistas, né, de investimentos ali para poder dar esse toque, né, dar aquela dica que talvez faça toda a diferença no final do mês, né, e nos longos dos anos vão fazer ainda mais diferença ainda. Vamos falar, eu participei esse dia de uma reunião com a Yamara lá em Cornélio, com um grupo de prospecção. Cara, você tem que ver o atendimento deles, a forma como eles atendem, né, de tentar vir para a realidade deles. Então, o trabalho que eles têm feito de regionalizar esses especialistas ali para atender e falar de investimento, desde a poupança até, enfim, para todos os tipos, né? né? Seja Então, para você que quer começar, você que está começando, você que já está um nível, né, de já investir no mesmo para rentabilidade, entende um pouquinho mais. Tem para todos os tipos, né? Seja os nossos colaboradores que estão no dia a dia nas agências, seja os especialistas que estão ali, né, para falar um pouquinho mais ainda específico disso, mas acho que o interessante é isso. E eu não posso deixar também de colocar um ponto muito importante, né? A questão do que a gente fala do ciclo virtuoso, né? A poupança, ela ajuda a gerar ali verba para o agro, né? Para empreender o agro e também para você que quer um crédito imobiliário, esse recurso vem na poupança, então é um ciclo virtuoso, né? Fica ali, a economia fica na região, principalmente quando a gente fala do Sicredi, que a economia é local, né? Todo o recurso investido aqui, ele volta para a região. E é algo muito importante, a gente falou da campanha da poupança, né? Até falando um pouquinho mais sobre ela, assim... tem que explicar, né? Explicar como que funciona, né? A cada R$100 investido, né, na poupança, você já gera o número da sorte eletrônico, são prêmios semanais de R$5.000, agora em outubro prêmio de R$500 mil, em dezembro prêmio de R$1 milhão. Nossa, é muito dinheiro, é muito dinheiro. Qual outra instituição financeira faz isso? E o importante, aqui você é dono, e como dono você participa da distribuição de resultado. Então, além de você ter aquela rentabilidade que é igual em todo o mercado financeiro quando a gente fala de poupança, no Sicredi você pode ganhar prêmios, né, com a poupança premiada, e você ainda participa da distribuição de resultado, ou seja, todo o lucro que o Sicredi dá, uma parte vai e volta para os associados, porque eles são donos, né? Quando você é dono de uma Isso empresa, faz toda a diferença. você tem um capital, você participa daquele lucro. E no Sicredi você não é só um cliente. melhor que a sensação de boleto pago é quando o banco coloca dinheiro na tua conta. Você já viu isso? Até porque as pessoas acham que, né, tem aquela... Não, mas o banco só vai querer, né, os bancões aí, não, só vai querer arrancar dinheiro da gente. Mas, na verdade, a hora que você vê que uma instituição financeira tá te dando dinheiro de volta, devolvendo dinheiro... Você é dono, você tá recebendo Exatamente. dinheiro, E cooperativismo é isso, cooperativa é isso, você fazer parte do negócio na sua essência, né? Então, a forma do nosso capital social, a gente tem falado muito disso esse tempo atrás, o capital social é também uma forma de você investir, Sim. passar a longo prazo e tudo Lógico. mais.
E você ainda receber proporcional na tua conta corrente ali as tuas movimentações da cooperativa. Pô, quer mais que isso? É verdade. E é interessante só complementar que essa questão de distribuição de resultados é assim, quanto mais você movimenta, quanto mais você concentra as suas movimentações aqui no Sicredi, maior a sua distribuição. Então muitas vezes você tem a conta, mas ainda movimenta pouco. Né? É um convite, né, para as pessoas olharem com carinho para isso, porque, olha, se eu continuar ali, receber meu salário pelo Sicredi, se eu trazer ali meu fluxo, meu cartão, eu movimentar realmente ali na cooperativa, isso Mas vai fazer a ganhando, diferença, né? Porque eu vou ter um impacto maior na hora que eu for receber os resultados, Exato. até porque eu sou um sócio que movimento muito na minha empresa. Então é justo você receber um pouco mais por isso, não é verdade? Mas eu acho que fica isso, né? A gente poderia ficar aqui horas e horas falando. Coitada da Nath, ela tá lá assim, ó, 1 hora. Os bastidores aqui, a gente vai. E isso que era pra ser só 30 minutinhos. Mas é um tempo. bate-papo, né? Sim. A gente nem viu a hora passando, foi entrando no tema. Eu acredito que quem tá assistindo e ouvindo a gente vai se prender no tema também, porque foi muito gostoso. A gente tá falando da realidade, do dia a dia, aquilo que impacta na nossa vida e como que a gente pode melhorar, né? Seja por um objetivo, seja por algum propósito, enfim. A intenção é essa, mas como a gente tem muito pra falar, né? A gente faz o convite pra todo mundo vir até uma agência do Sicredi, né, para tomar um cafezinho com a gente. O cafezinho do Sicredi não tem igual. É diferente, né? É diferente. Mas para falar de fato, quebrar esse tabu de falar de dinheiro, quebrar esse tabu, né, de como que a gente pode começar a poupar e de fato começar, né, Will? E usar as nossas estruturas, né, que são para vocês, são os nossos associados, convidados, enfim. E também lembrá-los que nós estamos nos canais digitais, tá? Facebook, LinkedIn, Instagram, @Sicredi Paranapanema PRSP. Manda pra gente a sua sugestão do que você quer escutar aqui no nosso podcast. Acho que até né? uma bacana pro próximo tema a gente também ouvir, né? Exato. O que vocês querem saber mais? Pode do fazer uma mercado enquete, financeiro, né? Ver Ou- essa participação das Ou do pessoas. próprio sistema do Sicredi. Vamos falar do programa União Faz a Vida? Talvez vocês estão vendo uma Abelhinha abelhinha aqui lá atrás. atrás. Né? O que Essa é abelha, isso, né? A ideia é que a gente vai cada tema, cada mês, a gente vai trazendo algo ali Tem um pra robô você. também, Tem né? um Não sei se robô. tá. Essa galera Tem o lá. Confete tá ali, Tem o né? Colpet. Sim, sim. Mas Mas a assim, ideia eu acho é essa. interessante um questionamento que foi feito, né? Nossa, se eu pudesse voltar e pegar o primeiro salário desde lá de trás, se você pudesse voltar 5 anos, 10 anos atrás e você pudesse realmente começar a guardar, como é que estaria talvez a sua vida hoje? E se isso não é possível, será que daqui 10 anos, daqui 5 anos você pode voltar a se perguntar sobre isso? Então eu acho que é muito interessante a gente se perguntar para a gente tomar atitude hoje, né? Poxa, daqui 10 anos eu posso talvez começar um sonho que eu ainda não tinha tirado do papel, eu posso realizar sonhos, né? E aí eu acho que quando a gente coloca esse compromisso e toma a decisão, aí sim eu acho que daí a gente realmente torna para nossa vida. Porque enquanto a gente está falando só sobre o tema, parece um negócio que está distante. Mas eu acho que quando você pega aquele primeiro dinheiro e guarda, e aí você fala, nossa, não acredito. E aí, Vira uma gente, chave, aí tem que ter um controle psicológico muito grande, porque você olha aquele dinheirinho lá e dá aquela Você quer guardar vontade de sempre. gastar. Não, mas Não é? depois, quando você cria o hábito, você quer Só guardar que depois, na sempre. hora que você vê aquela rentabilidade vindo, você fala, nossa, não acredito, o dinheiro tá trabalhando para mim. Né? Tá me gerando mais dinheiro. Então, é basicamente uma questão de consciência, de hábito. Faço a primeira vez, me seguro ali para mim não gastar esse dinheiro, mas depois tenho certeza que isso vai se tornar um hábito, vai se tornar algo que você vai ter prazer em fazer, né? Pensando no longo prazo, pensando no sonho, nas viagens. Quantas viagens podem acontecer a partir, né, de uma decisão que você pode tomar hoje, na verdade? Eu acho que pode ser assim, muito prático, né? Só finalizando aí o contexto da educação financeira, mas eu acho que para quem está nos assistindo, nos ouvindo em casa, enfim, no trabalho, né? Qual que é o maior sonho hoje? Se eu perguntasse para vocês, qual que é o maior sonho de vocês hoje? Vocês devem ter. Sim. Né? Qual que é o maior sonho de vocês? Eu acredito que envolve dinheiro. Provavelmente, né? Provavelmente envolve Provavelmente. dinheiro. E quando a gente fala de sonho, né? E esse sonho, a gente que dá o prazo para ele. Para realizar esse sonho, para tirar esse sonho do papel. Meu sonho é fazer uma viagem internacional, é trocar de carro, é reformar minha casa, é terminar de reformar minha casa, enfim, é ter filhos, né? É ter um animal de Porque ter estimação. filho também você vai precisar gastar, É. né? Então, qual é o teu sonho? Qual é a dimensão desse sonho? E eu acho que assim, quando a gente fala muito disso, pensa também assim, no que o Sicredi pode ajudar para realizar esse sonho, né? E a gente consegue. A gente tem conseguido realizar muitos sonhos por aí, pelas cidades onde a gente tem passado.
E não são sonhos assim, mirabolantes, nada For gigantesco. tamanho, né? Acho que dá pra você começar e a gente consegue te ajudar. E a gente consegue te ajudar. E Eu acho transformar o interessante. sonho em meta, né? Porque senão você não coloca um tempo pra isso um acontecer, prazo, um né? prazo, aí fica aquele negócio super macro, super, né? Só Coloca- e complementando escrever, com né? Eu acho que isso é exemplo, Gui, legal. falando Você do escrever tamanho. o teu sonho. Verbalizar com alguém. Exatamente. Ou escrever cola Este na porta é o da meu geladeira, sonho. sei lá, no guarda-roupa de casa. Só complementando o que você falou do tamanho do sonho, né? Que não tem um tamanho, a gente tem um caso nas nossas redes sociais da Núbia, lá de sertaneja. Sim. Ela tinha um sonho desde quando ela casou de reformar a cozinha dela. E nós atendemos esse sonho dela. O vídeo é emocionante, é linda a história. Tava Seu lá. Pedro. Seu Pedro. Seu Pedro E ela queria o contando, corcel. gente, ela queria fazer a cozinha dela toda modular e foi incrível. Foi muito gostoso conversar com ela e ela passar essa emoção pra gente. A gente conseguiu fazer esse sonho dela acontecer. Foi muito E legal. assim, a sensação, quando a gente realiza um sonho, quando a gente concretiza esse sonho, é uma sensação muito boa. Né? Isso pra nós, assim, falando de sonhos que envolvem o financeiro, ou os que não envolvem o financeiro, né? Quando a gente realiza, você fala assim, puxa vida, eu consegui. Né? Só que para você conseguir isso, alguma coisa lá atrás você fez para dar start nesse... seja guardar os R$5 por mês, seja começar a mudar de vida, enfim, não sei qual que é o sonho de cada um. Mas eu acho que o interessante é assim, tem um momento com você mesmo, escreva esse sonho, verbalize com alguém, né? Transfira esse sonho para alguém também, compartilha, porque se você sonhar sozinho ou ficar só na tua cabeça ali antes Tem de que dormir, compartilhar. você tem que compartilhar. Você se compromete com isso, né? E a gente fala Aprendi muito isso. assim, ó. Com ela. E a gente fala, eu tenho falado muito assim nas oficinas de educação financeira. Fala com as pessoas do teu trabalho sobre educação financeira e sobre os teus sonhos. O teu chefe precisa saber. Qual O que é Araon o- precisa saber. O Otávio precisa saber o sonho do Lucas. Né? A Camila precisa saber o sonho do Will. A Ana precisa saber os meus sonhos. Por quê? Tá comigo o tempo todo. Eu passo mais tempo, às vezes, a gente passa mais tempo no nosso local de trabalho. É. Se o meu local de trabalho não tiver sintonia com a minha vida e com os meus sonhos, não faz sentido. Sim. Exatamente. Até porque as pessoas falam assim, não, mas dói muito não poder comprar uma coisa, sente aquela dor. E na verdade a gente percebe que hoje a vida adulta não se trata de não sentir dor, mas qual dor eu prefiro sentir? A dor de abrir mão de alguma coisinha agora, ou será que dói mais lá na frente eu não ter, por exemplo, caso eu tenha algum tipo de questão de saúde com a idade, uma certa idade, eu não ter condição de ter uma boa qualidade de vida, ou não poder ajudar um parente, como o Luiz fez, né, em relação à sua mãe, acho que foi sua mãe, né, os seus parentes, então isso dói muito mais. Então a questão não é assim, não quis sentir dor, mas dói eu não poder gastar, mas eu acho que a gente pode escolher um pouco mais as decisões, né. Eu acho que É isso aí, isso, pessoal. né? A gente tem que ir, mas a gente tem muita coisa pra falar ainda pra vocês. Então, como a gente trouxe, né? Escrevam aí nos comentários, nas nossas redes sociais, mandem lá qual tema vocês querem ouvir um pouquinho mais. A nossa ideia é fazer sempre esse bate-papo. Muito obrigada, Luiz. Muito obrigada, Lucas. A gente fica muito feliz de poder estar aqui nesse dia, a gente iniciando, né? Deu muita conversa. A gente começa o nosso primeiro podcast, acho que de uma forma muito bacana. Obrigada mesmo pelas contribuições. E fica o convite pra todo mundo, né, Will? Exatamente. Vem tomar um cafezinho com a gente, vem Sim. conhecer um pouquinho mais, né? Venha falar de sonhos, de projetos, seja o que for, de dores também, por que não? A gente tá aqui pra poder apoiar e ajudar da melhor forma. Meninos, mais uma vez, obrigada. Valeu, Obrigada, gente. Luiz. Obrigado pela oportunidade. O convite de estrear isso aqui, né? É a primeira responsabilidade, é isso aí. A primeira de muitos. Agora quem segura esse foguete agora? Isso, gente, vambora. Valeu, gente. Tchau, Obrigada. pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Um abraço.